Para quem não conhecia, eu estou revelando. Mas eu sou um revelador para quem está entendendo agora. Mas eu não sou um revelador, porque alguém já me revelou. E quem revelou para esse alguém? Aí vai, né? Aí é, é isso aí, vamos lá. Vamos estudar hoje aqui, gente. Chegamos aqui no roteiro 7. Só lembrando que o livro já está aí tá na livraria disponível para quem quiser adquirir, tá? Não, é só pedir o volume 1, porque a gente vai na sequência aí. Porque são 5 volumes. São 5 volumes aqui, né? Esse a gente pediu o volume 1, esse livro 1, que é o Cristianismo e o Espiritismo. Então, nesse roteiro 7, a gente está nos fenômenos psíquicos no Evangelho. O que é que vem a ser isso? É a gente tentar entender a questão de milagre, o milagre segundo a doutrina espírita, e analisar alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus, né? Que a gente vai sugerir que vocês depois estudem e analisem, para a gente entender essa conceituação, né? Então, o primeiro aspecto é que a palavra milagre vem de miraculum, é um verbo latino, mirare, que significa admirar-se, maravilhar-se. Algo que aconteceu e que não tem explicação à luz da ciência da época. Né? Da época. É um fato inexplicável, algo que ninguém acredita ser possível. Por isso que a gente ouve essa acepção de é um milagre, alguma coisa que é fora da expectativa normal da humanidade. Então, tudo aquilo que acontece fora de um contexto, de uma expectativa, é categorizado, digamos assim, a conta de milagre, por um desconhecimento de uma lei ou de uma causa que possa provocar aquela situação, né? Então, nas nossas vidas, por exemplo, podem ter acontecido milagres que a gente, coisas sobrenaturais, que a gente imagine, classifique a esta conta. Mas que depois, a gente entendendo melhor, a gente começa a observar que pode haver algum motivo por trás de tudo aquilo ali, pode haver uma explicação lógica que crie um enredo para que aquele milagre deixe de ser milagre para ser um fato normal, digamos assim, né? Mas no catolicismo, que aí é uma coisa da nossa crença enraizada ao longo dos séculos, o milagre tem um papel central. Tanto é que muitos dos santos canonizados pela Igreja Católica passam por algumas comprovações de milagres que eles fizeram. A aparição de Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima, alguma coisa desse tipo. O santo que fez isso, que curou aquilo. Então, esse processo canônico analisado no Vaticano, ele passa pela condição de milagre e tem como finalidade conduzir os seres humanos a Deus de modo extraordinário. A gente vê alguns filmes da Idade Média que normalmente as catedrais dos vilarejos, das cidades, eram construídas a partir de um fato miraculoso de algum padre daquela região, que produzia algum fenômeno extraordinário e que as pessoas passavam a frequentar aquela igreja em busca do fato miraculoso, em busca do milagre, em busca da quantas pessoas não vão a Fátima, a igreja de Fátima, lá em Portugal, em busca de um milagre. Quantas pessoas não vêm à casa espírita atrás de um milagre? Quantas pessoas não botam o nome na reunião buscando um milagre? Por quê? Porque isso está incutido na nossa crença de que nós buscamos o sobrenatural, alguma coisa que vem de Deus, de uma força superior, que nós não somos capazes de entender, né?
Se, por exemplo, a gente ainda tivesse aqui nas nossas casas, na nossa instituição, um palestrante ou um médium que falasse incorporado, que fizesse alguma coisa miraculosa, eu acho que a gente ia precisar de segurança aí na porta. A gente ia precisar de segurança. Porque as pessoas buscam o fantástico, o maravilhoso, o sobrenatural, o extraordinário. E assim foi na nossa história, no nosso passado. Né? Eu me lembro de uma historinha que uma pessoa chegou na instituição porque soube que lá se conversavam com espíritos e uma senhora da sociedade tinha perdido um broche de brilhantes que havia sido uma herança de sua família. Não, é uma história. E aí ela chegou para o dirigente e disse, olha, eu não tenho muito o que pedir, mas eu perdi um broche de brilhante que foi da minha bisavó, e da minha avó, e da minha mãe. E eu queria que o senhor falasse com o espírito para ele dizer onde foi que eu perdi, onde foi que caiu o broche. Aí o dirigente, muito solícito, não, pois não, a senhora assiste a palestra, que durante a reunião a gente vai conversar com os espíritos, pode ser que eles digam, né? E a pessoa foi em busca desse milagre de saber onde é que estava o broche. Não é um milagre na acepção da palavra, mas é um fato sobrenatural, não é? É uma predição, é uma visão espiritual. Então, o dirigente assistiu, quando terminou a palestra, ela disse, e aí ele disse alguma coisa? A gente disse, não, ele disse apenas que a senhora viesse na próxima semana, que pode ser que ele diga. E aí a pessoa foi na outra semana, e essa história ela foi começando a ir frequentar, foi para o trabalho da sopa, foi para o trabalho não sei de quê. Bom, lá para 6 meses depois, ela virou para o dirigente e disse, olha, eu sei que o senhor está me enrolando. Não precisa o senhor me dizer mais se vai dizer ou não vai dizer onde é que está a minha joia. Mas eu encontrei uma joia muito maior do que a que eu perdi, que foi o conhecimento, a informação, a doutrina, a transformação moral. Porque essa veio a ser o grande papel do Cristo. Não é o fato milagroso ou miraculoso que ele fez durante sua passagem. Ele precisou fazer tudo aquilo para atestar da sua superioridade sobre os homens. Porque a gente ainda precisa do fato sobrenatural para alguém lhe dar respeito. Eita, o cara é diferente. Mas ele só fez isso para as pessoas prestarem atenção e cumprir alguma das escrituras, não é? Porque o grande milagre do Cristo é a nossa transformação moral. É a informação que nós recebemos para sempre. Essa é a grande transição, é a grande transformação que a gente tem nas nossas vidas, né? Infelizmente, a gente ainda busca o aqui e agora. A gente ainda busca o milagre da matéria, o milagre do corpo. A gente ainda quer a cura do corpo, em detrimento da cura essencial, que é a cura da alma. A gente ainda não entendeu que, para curar a alma, às vezes a gente adoece o corpo. Porque faz parte do processo de cura da alma o corpo adoecer. Porque muitas vezes pode ser um resgate, muitas vezes pode ser uma prova, muitas vezes pode ser a gente respondendo por um equívoco de uma lei que a gente feriu num determinado momento de nossas histórias. Né? Então, o grande milagre da informação espírita, a grande transformação da informação espírita, é a gente ter essa consciência de que não há morte, de que nós somos espíritos, de que tudo aqui é passageiro e é motivo de crescimento. Esse é o grande milagre das nossas vidas. Seja a crise financeira, a do corpo,
o desentendimento familiar, as dificuldades que nós atravessamos na jornada são caminhos de purificação de nosso espírito, se soubermos aproveitar. Porque muitas vezes a gente pode até dificultar ainda mais a nossa situação. Não é? Então, esse é para ser o entendimento que a gente tem que ter, não o fato milagroso. Porque muitas vezes as pessoas chegam e dizem, vocês fazem atendimento na instituição, aí não é incorporado, porque as pessoas querem conversar com espíritos. Não é? Não, você está conversando com um espírito. Se eu sou um espírito. Eu só estou encarnado, mas eu sou um espírito. Não é verdade? Então, as pessoas querem o milagroso. As pessoas querem o miraculoso. Infelizmente, ainda estamos nisso. E a doutrina espírita tem um papel essencial, que é esclarecer aquilo que a gente começava no começo da manhã. Tudo está na natureza. Tudo está na natureza. A gente vai entendendo os fenômenos, os mecanismos, as leis, e elas vão se tornando tão naturais na nossa vida que a gente vai compreendendo a presença dos espíritos em nossa vida. É natural. A gente não sabia disso. Às vezes até era proibido a gente falar nisso. A doutrina dos espíritos vem dizer que é natural. E não é a doutrina de um espírito, como tão bem acentua Kardec. É a doutrina dos espíritos. Porque Kardec teve o cuidado de checar a informação, todas as informações que ele recebia, com vários espíritos, obtidas por diversos médios em diferentes regiões. Porque se assim não fosse, não passaria pelo crivo da universalidade, da razão, do padrão. Seria a opinião do espírito. Podia ser a opinião de um, mas não é a opinião de um, é a opinião de todos. Então, a grande revelação da doutrina espírita é esse caráter universal da informação dos espíritos. Porque para você negar esta doutrina, você vai ter que mudar a opinião de todos os espíritos. É fácil você mudar a opinião de todos os espíritos? Não. Porque a opinião, a informação, a revelação de todos os espíritos são compatíveis. Porque ela reflete a verdade. Então, quando você fala sobre a verdade, você fala sobre a verdade na Europa, na França e na Bahia, para a gente usar a expressão do Nordeste. Europa, França e Bahia. A verdade é a mesma, porque ela provém de uma mesma fonte. Então, essa é a grande informação da doutrina espírita. Quando a gente fala do passe magnético, o passe magnético é uma prática utilizada por diversas escolas ao longo de tantos séculos, milênios. A doutrina espírita também utiliza. Tem gente que chama de reiki. Você faz uma sessão por aí afora, diz, não, é uma sessão de reiki. Beleza. Jorei. Você chama o nome que você quiser. Quando eu era pequeno, mamãe me benzia. Mamãe aprendeu com uma rezadeira da fazenda, uma índia, uma oração, e que ela precisava me benzer. E eu me benzia e eu acreditava naquilo de uma forma que, quando eu adoecia, eu disse, mamãe, vai me benzer. E mamãe me benzia. Ou seja, mamãe era uma grande passista. Ela só não sabia. O nome era outro. Mas, para isso, ela plantava um pé de arruda dentro de casa, tirava um galho de arruda e benzia com o galho de arruda. Do jeito que você quer dar um passe com as mãos, porque, na verdade, você usa artifícios para transmitir uma informação que facilitam o seu entendimento. O galho de arruda ajuda? Claro que ajuda. O que é que tem numa planta que a mantém viva? Fluido vital.
Quando a gente dá passe, a gente transmite o quê? Fluido vital. Então, energia. Você está transmitindo energia. Então, a doutrina espírita revela essa informação de uma forma simples, tranquila, cotidiana, sem milagres. Os cientistas cantam o nome. As árvores comunicam através das raízes. Claro. Quando você está se sentindo mal, angustiado, deprimido, procure um jardim. Descalço na grama. Vá respirar. Procure o mar. Procure o sol. Porque os espíritos se alimentam de ar e de energia solar. Isso é vitalidade para o nosso organismo espiritual. Então a gente se sente melhor depois de uma caminhada. Por quê? Porque a gente respira, a gente alimenta o nosso espírito, a gente orienta os nossos pensamentos. A gente se sente melhor quando a gente respira junto de uma floresta, junto de uma natureza. Não é à toa que alguns espíritos nos dizem, quando terminam a sessão, vou-me embora para o campo que eu vou me refazer. Não é à toa que a gente vê nas obras de André Luiz muitos espíritos se reunirem nas florestas, na beira da praia, porque são fluidos. Então, a doutrina dos espíritos nos revelam essas informações, tornando-as acessíveis a todos nós. Não há milagre nessas coisas. Quando eu chego hoje, eu já não dou mais, já não benzo mais meus filhos, mas eu já dou passe. Meus filhos já estão educados a dar passe. Eles já entendem o mecanismo do passe como algo salutar, eficiente, bom, que faz bem. Então, isso tudo é... Aí você diz, não, mas tem técnicas no passe. Tem, você pode ter uma técnica, você dá um passe dispersivo. O que é um passe dispersivo? Você vai... É como se você estivesse limpando o organismo espiritual daquela pessoa. Você dá um passe que fortaleça determinada região. Você vai focando o chakra, aí vem o chakra, ou centro de força, que você mentaliza, tem a intuição, que é o mais necessitado. As energias. Quando você chega num determinado sensibilidade, porque nós desenvolvemos as nossas sensibilidades. Você pode dar o seu autopasse e você sente a energia fluindo dentro de você. Você sente como se estivesse tocando no seu corpo espiritual. Porque você sente. Se você faz isso, você já sente uma vibração chegando dentro de você. Aí você diz, você sente, não interessa. Vou estar dizendo o que é que eu sinto, o que é que eu não sinto. Para não se tornar miraculoso. Ah, ele dá um passe nele e ele se sente... Por favor. A doutrina espírita não precisa disso. Como tinha aquelas pessoas que preferiam passista A do passista B. Eu só quero tomar passe com Bel, porque o passe de Bel, Ave Maria. As pessoas entravam e corria para a cadeira da fulana. Então, fulana de palestrante, por quê? Eles achavam que era diferente. Por quê? Pensa que o passe é diferente, a energia. Claro que a energia de cada um pode ser diferente. A gente, quando leu agora nos Mensageiros, a gente viu a prece de Ismalha, que os fluidos caem abundantemente no momento de prece, por igual no salão. Mas cada um de nós somos um fator de multiplicação. Eu participei de uma palestra lá em Peruíbe, do Sol. Daqui a pouco eu comecei a sentir cheiro de éter, né? Algumas pessoas começaram a sentir. Aí o palestrante disse, eu fico de dezembro de domingo. Quem está sentindo éter, o cheiro, que vocês estão sentindo, é porque tem uma necessidade. Na verdade, quando você recebe o dom do alto, aqueles fluidos caem por igual em todo mundo.
Só que nas pessoas que têm mais, eles se multiplicam por mais. Nas pessoas que têm uma energia mais abundante, mais elevada, aquela energia se multiplica por mais. Então, se eu tenho um fator 10, bate em mim e multiplica por 10. Se o Vinícius tem 20, multiplica por 20. 30, então você tem passista que tem mais condições de doar. Mas a gente não pode saber. E não vem ao caso entender. Todo mundo vai receber. Porque também tem a capacidade do receptor. Receptor também querer. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, torna tudo isso natural. Torna tudo isso de uma forma transparente, de uma forma que cabe na nossa razão, no nosso entendimento. Né? Isso. Nós somos encadeados dessa natureza. Né? No pensamento dele, como é formado o corpo? É por cada coisinha dos 4 elementos. Depois, quando você tem que partir, ele volta para o ar, volta para a terra, volta para o fogo, volta para a água. É interessante essa forma de pensar. É uma metodologia, né? Tem um livro do Espírito, não sei se tem aí embaixo, chamado A Mediunidade do Santo. Eu li isso bem no início, eu não lembro o autor. É maravilhoso, ele explica exatamente isso. Os santos não eram santos de igreja. Os santos da igreja eram médicos. E ali ele explica vários tipos de mediunidade e explica o que é que acontecia naquele milagre, por exemplo. Que mediunidade aquela, o que acontecia, que o santo levitava, todo mundo achava que o milagre ele voava, que era uma mediunidade pública. Ele coloca na natureza, exatamente o que eu estou dizendo, coloca na natureza aquele milagre. Ele explica que não é uma coisa fora da natureza, não é sobrenatural. Não. A gente que não conhece. Aquela palavra-chave ali que você botou na sua época, é bem assim, se conhecia. Então, se você era da igreja, se a pessoa fosse da igreja, era um santo. Se o médium não fosse da igreja, aí ele era um demônio. Então, o livro é muito interessante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Vanessa, chegou agora ali. A gente ontem de noite estava na reunião mediúnica. Então, a gente estava fazendo dupla com a mesma médium. A gente conversando com o espírito, e o espírito ligado às drogas, essa coisa toda. Aí a gente conversando com o espírito chegou e disse, aí eu virei para ele e disse, olha, você fique tranquilo, porque você vai ser assistido por uma freirinha. Eu não estava dizendo uma freirinha porque eu estava vendo uma freirinha, não. Eu estava dizendo uma freirinha porque eu sei que há um grupo de freiras, de religiosas, que trabalham na instituição e que atendem drogados. Eu já sabia dessa informação. Então, quando eu digo essa informação, ele começa a ver uma freira. Aí ele diz, que negócio é esse? Uma freira? Isso não é uma casa espírita? Olha aí o milagre. Olha aí a informação. O credo que a gente sai da terra, de que aqui na casa espírita só entra espírita e na igreja só entra católico, ele vai para o mundo espiritual. Então, na cabeça dele, é proibido eu estar numa casa espírita e ser atendido por um religioso, católico, protestante, sei lá. Não. O amor é um só. Existem muitos grupos religiosos de diversos credos, escolas filosóficas, trabalhando pelo bem. A gente estudou isso no começo. A árvore tem vários galhos, mas a fonte é uma só, que é o amor. Né? Então, a questão da doutrina espírita, ela entende que não há milagres, que há ainda falta de conhecimentos. Né? Então, na religião católica, não é pedido pela igreja que se acreditem em nenhum outro milagre que não sejam os narrados na Sagrada Escritura. Ou seja, o que não está narrado ali não está
validado, digamos assim, né? Estes são considerados como fazendo parte da revelação pública divina. Ou seja, só o que pode ser revelado é o que estava escrito. Se não tiver escrito, não está valendo, digamos assim. Não está nos autos, digamos assim. Ok, é uma forma que nós passamos muito tempo entendendo. Então, por exemplo, quem assistiu, quem teve o privilégio de assistir as materializações luminosas de Peixotinho, o que era aquilo? O que é aquilo? Você está numa sala escura, orando, cantando hinos, e de repente sair andando pelo meio da cabine Dr. Bezerra de Menezes. Materializado como nós estamos vendo uns aos outros. O que é aquilo? É um milagre. Porque não é usual você ver um espírito materializado. Mas para a família de Peixotinho, Dona Joana, suas irmãs, era natural conviver com espíritos dentro de casa. Por quê? Porque a mediunidade do pai era tão ostensiva que era natural ele estar na sala dizendo: não, minha filha, eu estou aqui conversando com... É natural. Era natural no Evangelho caírem pétalas de rosas. Porque fazia parte. Aí, onde é que você arrumou essa pétala dessa rosa? Mediunidade de transporte, a doutrina espírita revela como essas coisas acontecem. Tudo isso passou a ser alguma coisa que era entendido e deixou de ser miraculoso. Não há surpresa quando você fala um negócio desse tipo. Quando eu era pequeno, eu morria de medo de qualquer história que falasse de alguma coisa sobrenatural. Um dia, na minha casa, amanheceu as luzes acesas e a televisão ligada. Eu falei nesse assunto a vida toda, como se fosse uma coisa fantástica, maravilhosa, e foi. Para mim foi. Pode ter sido 1000 coisas. Eu, sonâmbulo, fui lá e liguei, minha mãe, meu irmão. Materializou-se algum fenômeno que ligaram-se as luzes. Sei lá. Não há sobrenaturalidade sobre nada disso. A gente não tem conhecimento das causas. No mundo, no planeta, pessoas são dotadas, como o pessoal foi, por razões diversas, se retraem, não se notam para o bem da humanidade. Sim, claro. Carlos, todos nós, quando a gente reencarna, a gente tem um planejamento encarnatório. A gente tem uma tarefa a cumprir. Ainda ontem mesmo, o Espírito disse isso. Já foi a outra, falando das guerras do Oriente, essa coisa toda. Muitos desses dirigentes espirituais não, desses presidentes, desses comandantes, dessas nações bélicas, foram comandantes de medievais, reis, que têm uma nova oportunidade encarnatória. Aí utilizaram para o mal. Aí cai de novo. Porque quando chega na matéria, aí vem o poder, a vaidade, o orgulho, aí esquece tudo aquilo que planejou. A gente é assim hoje no mundo material, o cara quando casa promete mundos e fundos. Depois que casa, esquece um bocado de coisa. E vice-versa. Quando a mulher casa é meu bem, quando vai casar é meu bem, quando tá, é meus bens. Pronto, aí começa a confusão. Então, a gente é imperfeito. Você diria que esse retraimento então, Quem sabe? Quem sabe? Cada caso é um caso. Ou o cara desiste, se nega, acha que é complicado, que é pesado. Quantos médiuns nascem com a tarefa da... Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Sim, pode ser, pode ser. A gente não tem o direito de julgar a dor de ninguém. A gente não sabe, digamos assim, o que se passa na cabeça e na vida de cada... Hein? Temos o dever de aliviar. Sim, mas a gente não sabe, Casa? É o seguinte, às vezes, eu estava dizendo isso a um amigo,
a dor da gente pode ser, aos olhos dos outros, sempre a menor. E vice-versa. Porque, por exemplo, você está enfrentando um problema que, aos meus olhos, eu digo, rapaz, isso é uma besteira. Como é que Carlos se engancha com um problema daquele? E vice-versa. Eu posso estar com um desafio na minha vida que, para Bel, isso é uma bobagem. Edmundo não consegue vencer uma loucura daquela. Uma bobagem daquela. Porque cada um é que sabe a sua dor e o seu problema. Exatamente, você só passa por aquilo. Para isso, porque não é agora que você está passando. Você é repetente. Então você está sendo testado, provado naquela sua dor, que o outro não tem. Em compensação, o outro tem outra que você não tem. Por isso que nós somos diferentes. Então, alguém que vem com uma mediunidade ostensiva, missionária, pode desistir. Não querer, não quero, sei lá. Tem espírito que desiste, aborta. O espírito do aborto natural, o que foi, o espírito desistiu. Combinou, vinha voltar de todo jeito, chega lá e desiste. Quer mais não. A gente não sabe. Agora, existem, claro que existem. E existem aqueles que usam para o mal. Que estão com a sua tarefa, com a sua mediunidade e caem. Aí a espiritualidade deixa de usar? Não. Vai usar o que der para usar. É aquela história do que vocês fazem aqui com a sopa. A batata não está podre? O que é que vocês fazem com a batata podre? Para e aproveita o que der, né? Assim são médiuns falidos. Aproveita o que der. O que é que você está fazendo para fazer o bem? É isso aqui, então tá bom, está servindo. O resto, problema é teu, meu amigo. Tu vai responder depois, né? Então... O livro do meu pai, meus avós paternos são tudo da doutrina espírita. O meu pai sempre foi capazitado, né? Mas quando ele dizia, por exemplo, que não era criança no princípio. Ele era criança. Só isso. Eu morei próximo do cemitério, não passava Deus. Aí ele dizia assim, fulano está lá em cima, rindo de sol. Mas o meu pai nunca seguiu a doutrina espírita, só que ele sempre fez o bem nas pessoas. Claro. Então, tem gente que é o contrário, né? Tem gente que está na doutrina espírita, faz aparentemente uma coisa e dentro de casa, na rua, é outra completamente diferente. Não dá para a gente julgar a capacidade de ninguém, né? É entre cada um e Deus. A gente não pode estar avaliando nada disso, né? O que é o milagre segundo o Espiritismo? Segundo a nossa doutrina, religião que tem como base o cristianismo, não existem milagres na concepção comumente empregada a este termo. Não existem milagres na concepção comumente empregada a este termo. Para o Espiritismo, todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis da física, da química e da biologia. Dentro das leis, são naturais, sendo essas leis criadas e mantidas por Deus. E sendo Deus perfeito, não haveria motivo para derrogá-las ou contradizê-las, uma vez que elas próprias derivam da perfeição. Ou seja, está tudo dentro do campo da normalidade. Leis físicas, biológicas, leis químicas, tudo dentro do contexto da nossa evolução, do nosso aprendizado, né? E que, aos poucos, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, essas leis começaram a ser reveladas. Os espíritos começaram essa invasão combinada com a codificação da doutrina espírita, porque a humanidade já tinha maturidade suficiente para compreender essas leis. E hoje nós estamos começando a entendê-las. E daqui a pouco, como a gente disse a semana passada aqui, os espíritas do Brasil vão sair daqui e vão reencarnar por aí, para poder falar dessas leis necessariamente dentro da doutrina espírita, não. Mas falando das mesmas leis em outros campos, porque a gente está vendo por aí afora a ciência chegando às mesmas evidências. As informações estão chegando de fora para dentro. Né? Então a gente vai vendo os movimentos. O fim é que tudo se torne natural. É que todo mundo esteja dizendo a mesma coisa. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei não. Eu não sei não. Mas é um processo. Né? Eu me recordo que, uns 15
anos atrás, eu estava lendo uma matéria sobre um cientista norte-americano. E ele cita, na entrevista dele, ele cita que a ciência, que ele não sabe, ele não dá o nome de Deus, né? Ele dá o nome de uma energia maior. Ok. Né? Ele não fala em Deus, né? Mas ele diz que a ciência ela consegue avançar até o momento, até uma certa parte. E eles não conseguem avançar mais porque eles percebem que tem alguma coisa que não dá para E a gente não tem capacidade de entender. Aí ele diz assim, que ele sente, né, que existe, eu vou até ali, para ali eu não consigo. Não consegue, não cabe. Não cabe mais. Vou ver se eu compartilhar. O milagre é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus. É uma postergação das leis eternas fixadas por Deus. Isso aqui está dizendo é Leon Denis. Ou seja, o milagre é ainda alguma coisa que não foi revelada. Então ele está dizendo, é uma postergação das leis eternas fixadas por Deus. Obras que são da sua vontade seria pouco digno da suprema potência, exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. Ou seja, o milagre é apenas alguma coisa que a gente ainda não conhece. Não é? Então, por exemplo, há 20, 30, 40 anos atrás, se você visse alguém na rua falando no celular, você ia dizer que era um milagre, né? Hoje em dia você se assusta com alguém falando no celular? Nem, de forma nenhuma, né? Então, agora, se você for numa tribo, no meio de uma floresta, na selva africana, ele vai tomar um susto. Porque ele não sabe ainda o que é aquela lei. Ele não sabe o que é aquele fenômeno. Ainda é para ele uma grande novidade. Né? Então, é por aí, né? O milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais, que funciona igualmente para todos. Chico Xavier dizendo isso, né? Às vezes, quando você recebe um milagre, é um mérito de você ter recebido isso, como as cirurgias que o Dr. Bezerra fazia, é um mérito, mas não é uma derrogação das leis da natureza. Fazem parte das leis da natureza. Não é? Dr. Bezerra enfiar a mão no corpo de uma criança deitada numa maca e tirar de dentro da criança um parafuso e entregar na mão do pai é um fato que está narrado no livro Materialização do Amor, que o senhor comprou a semana passada. Uma cirurgia espiritual. A ciência até hoje não vai fazer um negócio desse. Mas ele fez. Como é que ele fez? Ele era um espírito materializado. Quando ele enfia a mão no corpo da criança, ele passa pela matéria, porque ele é espírito. Ele chegou lá, ele desmaterializou o parafuso, trouxe e materializou do lado de fora. Está lá Zé Grosso narrando um fenômeno de materialização que ele teve. Que no meio de uma reunião, numa casa espírita, eles queriam colocar uma luva num caldeirão de parafina quente para formar o molde, que vocês veem nas fotos aqui no memorial, o molde de uma luva de parafina. E era a mão de Zé Grosso, esse espírito que está conosco nas nossas reuniões e que acompanha Peixotinho há tanto tempo. Procuraram uma luva na reunião e ninguém tinha uma luva. Aí disseram, vamos ali no armazém comprar, mas era de noite, já estava fechado o armazém. Zé Grosso foi lá, abriu, entrou na casa, pegou um par de luva, materializou uma mão na caixa registradora, botou o dinheiro que tinha levado para pagar, botou o dinheiro dentro da caixa registradora, trouxe o troco e foi embora. Até quem participou da reunião diz brincando que o vigia deu um pulo quando viu o barulho da caixa registradora. Lim. Materializou uma mão, levou o dinheiro, chegou no dinheiro, pagou e trouxe a luva para a reunião e materializou a mão. Está lá narrado. E quem participou disso, que acha isso a coisa mais normal do mundo. Mas hoje, muita gente até se assusta quando vê uma história desse tipo, né?
Então, é essa informação que a gente precisa entender. Milagre é a designação dos fatos naturais como mecanismo familiar à lei divina. Ainda se encontra defesa ao entendimento fragmentado da criatura. É isso aí. É um fenômeno familiar. É tão comum que torna-se usual, né? Mas o entendimento ainda é fragmentado para a maioria das criaturas. A gente ainda não entende isso. Como é isso? Você ainda não entende que um espírito pode se desmaterializar e depois materializar de novo, né? Então, são coisas que ainda fogem um pouco ao entendimento humano, né? Jesus, médium de Deus. Aí o que ele manda é o seguinte, que a gente individualmente leia a apostila e comente no grande grupo o item 2, Jesus e os fenômenos psíquicos. Na verdade, eu não vou fazer isso porque é muito amplo, mas depois, quem quiser, vá lá nesse capítulo, no capítulo 7, item 2, onde ele fala de todas essas passagens evangélicas. O leproso, o servo de um centurião romano, a sogra de Pedro, 2 gadarenos, aquela história dos porcos, né? Tudo isso são passagens de fenômenos psíquicos que aconteceram com Jesus. Porque a gente não pode imaginar Jesus como o espírito mais perfeito que passou pela Terra, sendo médium de alguém. Jesus é médium de Deus. Ele é intermediário de Deus, mas ele não era médium de Dr. Bezerra de Menezes, não. Jesus é Jesus. Então, ele, como governador planetário, ele conhecia, ele implantou todas essas leis químicas, físicas, biológicas. Ele coordenou a implantação de todas essas leis. Então, ele conhece todos esses mecanismos. Então, foi natural ele fazer tudo isso, tanto a questão das curas físicas, quanto a questão das predições. Predições a gente vai encontrar na Gênese, um capítulo que fala do milagre e das predições, exatamente falando dessa visão mediúnica de Jesus, de enxergar na frente, de dizer o que é que ia acontecer. A dupla vista. Eu estou aqui parado, mas eu estou com a minha visão espiritual revelando aquela informação para mim, né? Os cegos, o endemoniado que não podia falar, o homem com a mão atrofiada. Então, Jesus promoveu essas curas que estão narradas nas Escrituras e que, para a Igreja Católica, são as únicas que existem, tudo natural, porque Jesus conhecia os mecanismos da lei. Né? Como a gente vê as curas mediúnicas que houveram com Zé Arigó, como é? Edson Queiroz, com esse aí mesmo, esse João de Deus, que teve essas dificuldades que ele teve, são mediunidades a serviço da cura. Se os médiuns faliram com a sua mediunidade, é problema deles. Mas, de novo, a batata, a gente tira a parte boa. A espiritualidade vai tirar a parte... Se eu tenho uma mediunidade que pode curar alguém, cure alguém, sirva o Cristo. Agora, se você vai usar mal o que você faz com a sua mediunidade, o problema é de quem? O problema é dele. O problema não é da mediunidade. Né? Então, a gente tem que entender isso. Se cada um usa mal o recurso que tem, responda por ele. Não é assim? Então, a gente não pode negar que houve um fenômeno, que as coisas funcionaram, que existiu o mecanismo de cura, de evolução e de tratamento, e que muitas vezes veio para mostrar à humanidade que o fenômeno existe. Né? Que o fenômeno existe e que está em toda parte. Né? Então, a filha de uma cananeia, um menino endemoniado, 2 cegos, um dos quais era Bartimeu, um surdo e gago, um possesso na sinagoga, um cego de Betsaida, uma mulher encurvada, um homem com hidropisia, 10 leprosos. Todas essas passagens que estão narradas no Evangelho vêm para Jesus dar o testemunho à humanidade da sua capacidade superior. De novo, eu digo o que disse no começo. A humanidade ainda precisa do fenômeno. A humanidade ainda precisa ver as coisas acontecendo. A gente ainda é feito o apóstolo São Tomé.
A gente precisa ver para crer. Não é? Então, se a gente está dizendo aqui que eu vou botar seu nome numa reunião de tratamento à distância, a pessoa ouve, vê, mas a fé que ele vai ter não é tão grande quanto se ele estivesse vendo, sentindo o cheiro de éter no salão, o espírito materializado, ele sendo tratado. Porque nós somos matéria. A nossa fé ainda é desse tamanho. Né? Porque as coisas são dessa forma. Né? Então, esses milagres todos que Jesus fez, acalmar a tempestade, Jesus coordenar os fenômenos, Jesus identificar onde é que tinha um cardume de peixes. Jesus não criou peixe onde não tinha. Ele apenas com a sua visão espiritual, ele enxergou que ali tinha peixe. Então ele disse, joga as redes aí. Então são coisas que a gente tem que entender que não há milagres, há leis naturais, que ele vai tratando, né, da melhor maneira possível. Né? A figueira seca, a grande pesca, água em vinho, fenômeno de materialização, que ele transformou a água no vinho, trazendo da natureza o mecanismo suficiente para fazer aquela troca. Então, são todas leis que são possíveis de acontecer. Não é? A filha de Jairo, a viúva de Naim, a história de Lázaro. Na verdade, a gente viu que antigamente havia muita gente que não dava o tempo da pessoa desencarnar, já enterrava no mesmo dia. Aquilo foi um fenômeno de catalepsia. Pessoa, tanto é que depois começaram a criar, lembra daquela expressão, salvo pelo gongo? Já ouviram falar essa expressão? Salve o que é salvo pelo gongo? As pessoas enterravam as pessoas no caixão e deixavam uma cordinha com um gongo, um sino, do lado de fora. Porque se a pessoa acordasse dentro do caixão, ele puxava o sino. Aí a pessoa ia desencarnava, acordava a pessoa. Aí ele é salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo é isso. Não é o box que o cara salva a batida, é o caixão. O cara enterrava vivo, aí ele puxava o próprio Peixotinho teve um fenômeno de catalepsia. Ia ser enterrado, morto, e ele despertou. Pronto, despertou. Então, são fenômenos que acontecem. Jesus, com a sua força psíquica, a sua força magnética, ele facilitou que a pessoa despertasse tudo aquilo ali. Né? Porque ele não estava ali para derrogar as leis naturais, que ele mesmo ajudou a implantar. Estava ali para fazer cumpri-las. Né? Então está aí, meus irmãos, esses fenômenos, obsessões, possessões, curas instantâneas, presciência, anestesia, catalepsia, magnetismo, sonambulismo, êxtase, dupla vista, hipnotismo, transmissão do pensamento, transfigurações, aparições, são fenômenos psíquicos que ocorreram na narrativa do Evangelho, todos provenientes de leis naturais, que, graças a Deus, a doutrina espírita nos explica. Se a gente for ler a obra O Livro dos Médiuns, a gente vai entender, por exemplo, a pedagogia de Kardec. A primeira parte do Livro dos Médiuns, ele fala do há espíritos. A primeira coisa que Kardec diz é o seguinte, existem espíritos. Então, ele discute o assunto de que os espíritos existem, de que eles fazem parte da nossa vida, de que é uma potência viva que está ao nosso lado. Primeiro aspecto. Depois ele fala do sobrenatural, que a gente está falando aqui. De que tudo aquilo que a gente conhece, que a gente não conhece, a gente coloca a categoria de sobrenatural. Mas não é o fato de ser sobrenatural, é que a gente não conhece ainda. Porque a partir do momento que a gente passa a conhecer, não é mais sobrenatural. Então ele fala sobre o aspecto de sobrenatural. Depois ele fala da questão do método, de como é que ele fez para poder criar toda essa nossa doutrina, não é? E depois ele fala de todos esses tipos de mediunidades que existem. Então vocês vejam como é que Kardec é pedagogo por excelência. Ele vem decifrando o problema, destrincha, cria a base e depois vai narrando cada uma dessas coisas. Então, no Livro dos Médiuns, a gente vai encontrar
material didático suficiente para entender cada uma dessas passagens desse tipo de mediunidade. Por isso que era uma cartilha sobre mediunidade quando ele escreveu pela primeira vez. E na Gênese, a gente vai encontrar na segunda parte da Gênese os milagres e as predições do Evangelho. De novo, Kardec detalhando. E o que é que ele diz sobre a Gênese? A Gênese apareceu em 1868, um ano antes dele desencarnar, mas 11 anos depois do Livro dos Médiuns. O que ele dizia é que aquele material já estava pronto há muito tempo. Mas ele primeiro deixou que o Livro dos Espíritos fosse testado, batido, discutido pela sociedade que ele conhecia. 10 anos. E depois desse tempo é que ele publicou uma complementação daquela obra básica. Você vê como é o pensamento de Kardec, que vai detalhando cada uma dessas informações. Então, hoje a gente tem essa informação espírita, que isso aqui é uma apostila da FEB, pensando todas essas informações de diversas obras básicas da doutrina espírita para a gente estudar, para a gente entender, não é? Então, ressurreição do Cristo pressupõe o retorno à vida do corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Segundo os textos, a ressurreição tomada no sentido espiritual é o renascimento da vida além-túmulo. Ressurreição é renascimento além-túmulo, né? A espiritualização da forma humana para os que dela são dignos e não a operação química que constituísse elementos materiais. É a purificação da alma e do seu perispírito. Então, na verdade, Jesus não ressuscitou. O que Maria Madalena viu foi o perispírito do Cristo materializado. Então, isso a gente conhece abundantemente, essa informação, não é? Isso. Não. O médium tem a capacidade de ver o perispírito. Só o médium é que está vendo. Se for uma materialização feita Peixotinho, aí todo mundo vê. O Peixotinho se caracterizou como médium de materialização porque quando ele estava na cabine, ele fornecia uma coisa chamada ectoplasma, que é um tipo de mediunidade, que a partir desse momento todo mundo vê. Se Peixotinho estivesse numa cabine aqui e ele estivesse em transe, ele tinha a capacidade de fornecer ectoplasma, o espírito pegava esse ectoplasma junto com os elementos da natureza e se materializava. Na hora que o espírito se materializava, todo mundo via. Por isso que Chico Xavier dizia que quando ia para uma reunião com o Peixotinho, ficava muito feliz. Porque ele tornava viva a reunião, que só ele via. Chico Xavier tinha uma grande mediunidade. Então, Chico Xavier, médium, ele estava vendo todos os espíritos presentes. Mas só ele via. Com o Peixotinho na cabine, ele estava tornando viva a reunião para todo mundo ver. Porque todo mundo via o que estava materializado. O Chico via até os que estavam mortos. Eu não estava nesse dia. Mas a mediunidade é essa. Eu não estava. Mas quem viu, ele via até os agendas. Vê tudo. Então. As pessoas que participavam dessa reunião da Peixotinho eram pessoas preparadas, né? Preparadas para discutir aí para essa reunião. Eu te pergunto, a espiritualidade também usava esses fluidos. Claro. Toda reunião mediúnica é um somatório fluídico dos participantes. Principalmente nessa reunião. Toda reunião mediúnica é um somatório fluídico dos participantes. Senão atrapalha, não está ajudando o que está acontecendo, né? Então, agora, claro que aqui e ali tinha alguém que destoava. Então, o que a espiritualidade faz? Bloqueava o fluido daquela pessoa.
Então, às vezes, numa reunião mediúnica nossa, tem um elemento que não está preparado naquele dia, aquele fluido que ele emana, ele é bloqueado. Oi. Na reunião de sexta-feira, que é essa reunião de tratamento, né? Na leitura, talento, o sistema é mais ou menos esse, né? Fica o médium aí do lado, tal, como o Peixotinho fazia. Só que um dia surgiu o assunto assim, por que quando era antigamente, acontecia essas materializações e agora não? Então, os espíritos responderam assim, não é só porque não precisavam, né? Mas é porque o grupo que trabalhava ali não tinha condição de fornecer o fluido que os outros forneciam. Um pouco nem ele está o dizendo. médium, nem os participantes, entendeu? Então, a gente ia para a reunião na fé e coragem, como a gente diz, né? Porque não existia essa materialização. Porque a gente não tinha a mesma, não tem a mesma disciplina que as pessoas daquela época que se propunham tinham. Né? A gente tinha uma disciplina muito mais assim, solta, digamos assim, porque ninguém conseguia cumprir o que eles cumpriam. É verdade. Então, a gente não tinha essa materialização, não tem, até hoje não tem essa materialização por conta da falta, digamos assim, de gente preparada para aquele trabalho. Também não existe mais a necessidade assim, da gente ver, né? Mas não acontece nem que a gente quisesse. Porque é um pouco o somatório de tudo isso, né, Belk? Porque os movimentos são preparados com as pessoas que estão vivendo naquele momento. Né? Então, os espíritas da década do começo do século são diferentes dos espíritas desse século. Porque o nosso propósito são diferentes. As nossas tarefas são diferentes. Então, eu acho que eu já citei aqui as 3 fases da doutrina espírita citada por Dr. Bezerra de Menezes. São 3 pórticos de 70 anos cada um, mais ou menos. O primeiro deles, da codificação, 1857, a mais ou menos 1927, 25, 27. Foi o momento da divulgação da doutrina espírita, de dizer que os espíritos existem. O momento das materializações, o momento dos médiuns de efeitos físicos, as mesas girantes, a popularização do espiritismo, para dizer, puxa vida, que negócio é esse? Para despertar a atenção da humanidade. O segundo momento foi a proliferação das casas espíritas. E isso aconteceu no Brasil, com a mediunidade de Chico Xavier, de Divaldo Franco, para poder espalhar as casas espíritas, para massificar a informação espírita num pequeno grupo. E um terceiro momento, que é esse que a gente está vivendo agora, que é do começo do século até mais ou menos 2050, 2060, é o momento de você ser espírita no mundo. É você dar testemunho do que você conhece. Né? Você sair da casa espírita e praticar o espiritismo, praticar o cristianismo. Né? Então, são fases de expansão de um movimento. E vai haver um outro movimento que é você pegar esses espíritas e sair espalhando por aí. É aquela semente que vai espalhando para todo canto. Né? Bom, meus irmãos, então Deus e Jesus, Jesus sempre esteve com Deus e Deus, por sua vez, sempre esteve com Jesus. A vontade de um sempre foi a do outro. São um pelo pensamento, uma vez que tudo quanto Cristo realizava e realiza ainda é sob a inspiração direta de Deus. A alma pulsíssima de Jesus é o cristalino espelho onde a vontade do Senhor dos mundos se reflete soberana e misericordiosa. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Deus é o soberano universal, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como define o Espiritismo. Jesus é o seu embaixador na Terra. Deus criou o universo, que é a soma, a reunião, o conjunto de todos os mundos, galáxias, constelações, sistemas planetários. Jesus, seu enviado, presidiu a formação do orbe terrestre, daí ter afirmado: sou o princípio de todas as coisas, eu vos falo. Deus é amor, Jesus é amor. Deus governa o universo, de que a Terra é minúsculo departamento. Jesus é o mandatário do Pai neste mundo. Então, que a gente entenda essa concepção maravilhosa de que Jesus é a manifestação do amor de Deus, presente por todas as criaturas. No Espiritismo está explicada todos os mecanismos dessas leis que governam e que dirigem o nosso orbe. Portanto, não há milagres.
Se a gente ainda não conhece, é por falta de conhecimento e de informação. Que a gente possa depois acessar e ler um pouco essas questões dos milagres e das previsões presentes no Evangelho e entender que tudo está explicado pelos Espíritos na nossa doutrina, né? Então, a gente é muito felizardo por ter a tranquilidade de começar a compreender que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia, não é? Então, somos privilegiados por falar de coisas do espírito com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade, entendendo que não há morte, entendendo que há espíritos, entendendo que a vida continua, entendendo que tudo aquilo que a gente passa é para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Isso é o grande legado, o grande milagre da doutrina do Cristo, da doutrina dos Espíritos. Entender essas leis de uma forma muito simples e muito natural. Ok, meus irmãos? Vamos à nossa prece final. Quem se candidata? Quem se candidata aí à prece final?